Olá, meu nome é Elton e eu sou estudante de Letras da Rural e estou trabalhando junto com a professora Valesca Romão na disciplina de Língua Portuguesa. E hoje a nossa aula vai ser sobre flexão de substantivo. Vocês lembram o que é um substantivo? O substantivo é uma classe de palavras com que se atribui nome aos seres, ações, objetos, características, sentimentos, estados, como por exemplo, meu nome, Elton, casa, escola, celular, menino, leão, seropédica, amor. E vocês sabem o que é flexão? A flexão é uma alteração ou uma variação ou uma mudança que algumas palavras sofrem para se ajustarem às diferentes categorias gramaticais. E essas categorias gramaticais são de gênero, que pode ser masculino ou feminino, de número, que pode ser singular ou plural, ou de grau, que pode ser aumentativo e diminutivo. Então, o que seria uma flexão de substantivo? A flexão de substantivo seria uma mudança na classe do substantivo para se ajustarem em gênero, número e grau. Para começar, vamos falar sobre a flexão de gênero. Como eu disse antes, o gênero é dividido em duas categorias, masculino e feminino. Então vamos ver alguns exemplos. No masculino, temos menino. Já no feminino, menina. No masculino, alto. No feminino, alta. No masculino, bonito. No feminino, bonita. No masculino, gato. E no feminino, gata. Porém, nem todos os substantivos terminam em O ou A. Então, devemos prestar atenção nos artigos antes dos substantivos. E os artigos masculinos são o, os, e uns. E os artigos femininos são a, as, uma e umas. Então, vamos ver mais alguns exemplos. No masculino fica o menino e no feminino a menina. No masculino, um gato e no feminino, uma gata. No masculino, um viajante, no feminino, uma viajante. No masculino, o imigrante e no feminino, a imigrante. Então, como fazer uma flexão de gênero? Isso vai depender de qual é o tipo do substantivo. Ele pode ser de dois tipos: os substantivos biformes, que apresentam duas formas, uma para masculino e uma para feminino, e os substantivos uniformes, que apresentam apenas uma forma e se dividem em epicenos, sobrecomuns e comuns de dois gêneros. Primeiro vamos falar sobre a flexão de gênero com substantivos biformes. Quando os substantivos biformes terminam em O, trocamos a vogal para A, como por exemplo, gato, gata, menino, menina, garoto, garota, aluno, aluna. Já quando os substantivos biformes terminam em OR, trocamos a vogal para ora, como por exemplo, professor, professora, autor, autora, doutor, doutora, embaixador, embaixadora, cantor, cantora. E quando os substantivos biformes terminam em eis, trocamos a vogal para esa, como por exemplo, francês, francesa, português, portuguesa, camponês, camponesa, freguês, freguesa, burguês, burguesa. E por último, quando os substantivos biformes terminam em ão, podemos ter três tipos de troca. Para OA, como por exemplo, leão, leoa, patrão, patroa, pavão, pavoa.
Também podemos trocar para an, como por exemplo, cidadão, cidadã, campeão, campeã, anão, anã, ou para ona, como por exemplo, comilão, comilona, valentão, valentona, solteirão, solteirona. E agora vamos falar sobre a flexão de gênero com substantivos uniformes. Como eu já disse antes, eles apresentam apenas uma forma e são divididos em epicenos, sobrecomuns e comuns de dois gêneros. Primeiro vamos começar falando sobre os epicenos. Eles possuem apenas um gênero gramatical para indicar o sexo de animais. E para designar o sexo, acrescentamos as palavras macho ou fêmea, como podemos ver no exemplo a seguir. No masculino, a onça macho, e no feminino, a onça fêmea. No masculino, o crocodilo macho, e no feminino, o crocodilo fêmea. No masculino, a baleia macho, e no feminino, a baleia fêmea. No masculino, a cobra macho, e no feminino, a cobra fêmea. Agora vamos falar sobre os sobrecomuns. Eles apresentam apenas um gênero gramatical e nomeiam apenas pessoas, como por exemplo, a criança, que pode ser tanto menino ou menina, a pessoa, que pode ser tanto homem ou mulher, o fantasma, a testemunha, o ídolo. E por fim, vamos falar sobre o comum de dois gêneros. Ele apresenta a mesma forma para os dois gêneros gramaticais, como por exemplo, o artista, a artista, o gerente, a gerente, o dentista, a dentista. Agora vamos falar sobre a flexão de número. A flexão de número é a variação do substantivo em singular e plural. Os substantivos terminados em vogais acrescentamos a letra S para formar o plural, como, por exemplo, carta, cartas, abacaxi, abacaxis, estudante, estudantes, sofá, sofás, rei, reis, retrato, retratos, chapéu, chapéus. Já para os substantivos terminados em ão, existem mais de uma flexão de plural para esses substantivos. Então, alguns substantivos terminados em ão se transformam em ões, como por exemplo, avião, aviões, barão, barões, canção, canções, eleição, eleições, lição, lições, ladrão, ladrões. E já alguns substantivos terminados em ão se transformam em ães, como por exemplo, alemão, alemães, cão, cães, capitão, capitães, pão, pães. E para os substantivos terminados em consoantes, temos três alternativas. A primeira, que são os substantivos terminados em R, Z e N, formam um plural pelo acréscimo de ES, como por exemplo, ator, atores, açúcar, açúcares, cartaz, cartazes, rapaz, rapazes. A segunda alternativa, que são os substantivos oxítonos, ou seja, substantivos com a última sílaba tônica, terminadas em L, substituem o L por S, como por exemplo, barril, barris, canil, canis, gentil, gentis, hostil, hostis, imbecil, imbecis. E a última alternativa, que são os substantivos paroxítonos, ou seja, substantivos com a penúltima sílaba tônica, terminados em L, substituem o IL por E e S, como por exemplo, ágil, ágeis, difícil, difíceis, fácil, fáceis, frágil, frágeis, inútil, inúteis, réptil, répteis. E por último falaremos sobre a flexão de grau. A flexão de grau indica o aumento,
grau aumentativo, ou a diminuição, grau diminutivo do substantivo. E na flexão de grau, temos duas possibilidades. A primeira, que é a flexão de grau analítico, quando usamos um adjetivo que indicará o aumento ou a diminuição do substantivo, como por exemplo, casa grande ou casa pequena. Pedra enorme, pedra minúscula. Homem gigante, homem nanico. E por último, vamos ver a flexão de grau sintética. Nessa forma, usamos um sufixo para indicar o aumento ou a diminuição do substantivo. E temos como exemplo, para sufixos de aumentativos, o ão de brincalhão, o aço de golaço e o alhão de grandalhão. Já para os sufixos diminutivos, temos o acho de riacho, o ejo de vilarejo e o ela de cidadela. No seu material é possível ver mais exemplos de flexão de grau sintética. Muito obrigado e bons estudos!